Então vem para cá, Arthur. Uma salva de palmas para Arthur Valadares. Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa nos envolver a todos. Que a gente, nesse clima de fraternidade, de amizade, possa estar aqui de coração aberto para acolher as bênçãos que nos chegam do alto, as inspirações dos nossos benfeitores espirituais, para que cada um de nós possa sair dessa experiência, nesse dia e no evento como um todo, mais nutridos, mais fortalecidos, mais bem dispostos para o que a vida lá fora espera de nós, para o que a vida lá fora nos propõe enquanto recurso de crescimento e de aprendizado. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã, a partir de uma fala de Jesus, que está registrada no Evangelho de João. Lá no capítulo 16 do Evangelho de João, o mestre nos fala ali aos discípulos, no contexto da última ceia, mas fala esta que nos alcança a todos, porque segue ecoando séculos afora e se dirige, no fundo, a todos os discípulos, que é o que nós buscamos hoje ser. Jesus dirá então a respeito dessa nossa vivência no mundo. Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, uma frase simples de Jesus, mas de uma importância para a nossa experiência aqui no mundo, na matéria, capital. Para que a gente saiba realmente entender a dimensão da oportunidade que nós estamos tendo em estando aqui na matéria. Para que a gente esteja um pouco mais consciente sobre o que estamos fazendo aqui, como podemos aproveitar ao máximo a oportunidade de estar aqui, e como poderemos passar pela vida, por todas as etapas, por todas as lutas, com essa consciência, com essa certeza, com esse horizonte mais vasto, a fortalecer o nosso coração para que a gente tenha força para seguir sempre adiante. Então essa fala de Jesus, ela nos propõe uma reflexão sobre a jornada. Ela vai nos trazer essa consciência de que nós somos peregrinos. E que o fato de aqui estarmos no mundo, com as propostas que o mundo vai nos trazer, de experiências e de lutas, tem uma finalidade maior, que é a de nos fazer crescer, que é a de enriquecer a nossa bagagem enquanto peregrinos, para que sigamos jornada fora, rumo ao nosso verdadeiro destino, rumo às finalidades maiores da vida, que não repousam na matéria. Jesus, o Evangelho e a doutrina espírita, explicando para nós melhor a dinâmica da vida, vai nos exaltar ou realçar para nós o valor da matéria, de estarmos aqui. No entanto, vai também fortalecer em nós essa importância, essa consciência de aprendermos a extrair da matéria, da vida aqui no mundo material, o que ela pode nos dar. Sem, no entanto, nos prendermos a ela e, com isso, comprarmos muitas aflições, muitas angústias para o nosso coração. Então, essa é a perspectiva, digamos assim, que Jesus quer trazer para nós. Como lidar com a vida material, com as lutas que ela nos traz, sem perder a alegria de viver, sem perder o bom ânimo, a vontade de realizar, de fazer. Como criar em nosso coração, ou em nosso mundo interno, essa habilidade de lidar com os desafios da vida, colhendo as oportunidades que trazem de crescimento e nos fortalecendo a cada um deles. Essa é uma das habilidades mais fundamentais para nós, conscientes que estamos, de que somos espíritos imortais. É uma das habilidades essenciais para o aproveitamento da nossa encarnação. E como disse, essa fala de Jesus, ela passa então por uma consciência, em primeiro lugar, do que nós estamos fazendo aqui. Por isso Jesus diz, das aflições, no mundo tereis aflições.
fazendo um paralelo, uma conexão com a doutrina espírita, qual a finalidade de estarmos aqui e por que as aflições são assim, essa característica tão marcante do mundo como nós vivemos. Aflições no que dizem respeito a relacionamentos, aflições que nascem das próprias vicissitudes da matéria, das perdas, da própria natureza da impermanência nessa vida. Por que essas aflições? A que finalidade elas atendem? Seriam simplesmente um capricho de Deus que escolhe esse ou aquele outro para fazer da sua vida uma vida marcada por angústias ou dores? Ou elas atendem a um programa maior de amor em nossa vida? Ou por detrás delas, se treinarmos o olhar, detrás de cada uma delas, nós conseguiremos enxergar propósitos luminosos que expressam não um Criador que pune, um Criador que fere, um Criador que se regozija no sofrimento dos seus filhos, mas pelo contrário. Por detrás delas, a doutrina espírita vai nos ensinar, se nós treinarmos o olhar, se nós ampliarmos a consciência, se nós enxergarmos mais além, nós vamos perceber a misericórdia do alto. Nós vamos perceber o amor divino que nos tutela através dessas circunstâncias, que corrige os rumos da nossa vida, muitas vezes através de decepções, de desilusões, que a partir dessa impermanência da vida material, nos convida a nos voltarmos para a perenidade da vida espiritual e dos valores espirituais. Então essas aflições, elas existem na vida material com o objetivo: estimular a alma a penetrar em si mesma, a se conhecer, a ampliar os seus horizontes, a redefinir os seus valores. As aflições na vida material, ou como Kardec diz, e os Espíritos também, por exemplo, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que trata da encarnação na matéria, elas são para a alma o que o adubo é para uma planta. São as aflições, as lutas que a vida nos propõe, que fazem aos poucos a nossa alma florescer e frutificar. É com essa perspectiva que nós vamos aprendendo a olhar a vida a partir do Evangelho e da doutrina espírita. Para cada espinho, 1000 rosas que Jesus coloca em nossa jornada, se soubermos aproveitar os espinhos para nos estimularmos a crescer. Se soubermos aproveitar os obstáculos como convites de reajustamento da vida, de mudança de rumos, de mudança de propósitos. Então é essa a finalidade que está implícita na fala de Jesus. Não é que ele estivesse dizendo assim, olha, no mundo tereis aflições, como se algo gratuito, do mundo, sem um propósito maior. Por trás dessa fala está implícito isso. Olha, as aflições do mundo, elas atendem a um propósito amoroso, que é não deixar a alma adormecer e esquecer-se do que de fato ela é e a que está destinada. As aflições são um aguilhão que nos estimulam, de fato, se pararmos para olhar na trajetória da humanidade, o que sempre estimulou a humanidade a progredir. Pensemos em termos materiais mesmo. Voltando lá aos primórdios da civilização. O homem lidando com as intempéries, com a falta de alimentos, com a escassez de recursos, com os perigos, outros animais, enfim. O homem, movido por essas lutas e essas vicissitudes, utilizou-se das ferramentas da inteligência, da vontade, para desenvolver novas estratégias para a vida aqui no mundo. O estabelecimento da vida em sociedade, a agricultura, a criação das moradias, das vestimentas, enfim. Tudo isso, com o desenvolvimento intelectual que trouxe para a humanidade, nasceu das vicissitudes, nasceu das aflições. Isso quando pensamos apenas em termos materiais. Todo o progresso que hoje nós temos, a possibilidade de nos comunicarmos uns com os outros em tempo real, a qualquer ou de qualquer lugar do mundo, isso na verdade é o resultado de imensas aflições e imensas lutas vividas por aqueles que nos antecederam. Por nós mesmos, em encarnações pretéritas. Imaginemos a dificuldade que não era a vida naquele tempo.
sem os recursos tecnológicos que temos hoje, sem os recursos médicos que temos hoje, enfim, sem uma série de coisas que hoje tornam a vida mais fácil. Isso se deu graças ao esforço, graças à perseverança, graças ao bom ânimo daqueles que lá atrás, identificando essas restrições, não desistiram da luta. Foram adiante, abraçaram causas nobres na ciência, na filosofia, na religião, seja onde for, e trouxeram o progresso para si e para a humanidade. Então a história do progredir humano e de tudo que nós coletivamente já conquistamos, nada mais é do que o resultado dessa nossa relação com as aflições, com as limitações que o mundo impõe. Assim também em nível moral, assim também em nível espiritual. Diante da perda de entes queridos, diante da luta com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, diante da interação que as relações proporcionam, nem sempre muito harmoniosa, essas aflições são as que aos poucos vão convidando o nosso espírito a burilar-se, a aperfeiçoar-se. Quando a gente vai se cansando das aflições e angústias geradas, por exemplo, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelas ilusões do mundo, essas angústias é as que vão nos convidando a vencer o egoísmo, vencer o orgulho, vencer a vaidade e entender que longe disso, dessa vitória, dessa conquista sobre nós mesmos, não há felicidade perene ou duradoura. Por isso, é preciso entender da perspectiva espírita, que abre para nós esses horizontes mais vastos sobre o que é a vida, não mais restrita a esse breve espaço de tempo, berço e túmulo, não mais restrita a alguns poucos anos, mas a vida como esse contínuo. Diante dessa perspectiva, as aflições se tornam assim bem mais suportáveis. E a possibilidade de enxergar o que elas têm a nos acrescentar, a agregar ao nosso ser, se tornam bem mais claras para nós. Então é essa uma das primeiras fontes, assim, um dos primeiros pilares desse bom ânimo, dessa fortaleza que o Evangelho e o Espiritismo vão construir em nosso coração para que a gente consiga lidar com as aflições da vida. Essa certeza do que elas geram em nós. Esse entendimento de que elas são para a nossa alma o que o adubo é para uma flor ou o que o buril é para um diamante. Vêm elas à nossa vida para nos fazer brilhar. Ou, como diz Jesus, brilha a vossa luz. Mas para isso nós precisamos polir as arestas do nosso ser. Então, essa é uma das primeiras compreensões essenciais que o Cristo quer infundir em nós outros. Para que, criando esse entendimento sólido dentro de nós, a gente consiga criar um novo modo de relacionar com o nosso entorno. Criando uma vida interior pautada pela consciência, pela compreensão do que somos e do que são os propósitos da vida, com essa vida interior mais pujante, mais abundante, nós conseguimos agora sobrepujar, nos sobrepor às restrições que o mundo exterior quer nos impor. Porque quando a gente fala de bom ânimo, o que vem em primeiro lugar, pelo menos para mim, na reflexão ou na mente? A palavra ânimo deriva da palavra, em latim, anima, que significa alma. Alma. Então, falar de bom ânimo, falar de ânimo, é falar de conexão com a alma. Qual alma? A nossa, o que somos. Não é possível desenvolver ou ampliar as nossas reservas de bom ânimo se não adentramos, se não conhecemos a nossa alma, o que somos, os propósitos que nos trouxeram aqui. Então é isso que nós estamos falando, Bom ânimo representa um aprofundamento da experiência da nossa vida interior, um alargamento da nossa alma, das suas potencialidades. Quando a gente faz isso, a vida interior se torna de tal modo transbordante que ela se sobrepõe às restrições do mundo exterior.
E é aí que a gente entende Jesus na fala como um todo. Quando ele diz assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não diz venci no mundo. Porque essa não é a nossa proposta aqui. Poderemos triunfar segundo os padrões do mundo, mas falhar miseravelmente segundo os padrões divinos. Como poderemos ser considerados indivíduos que falharam clamorosamente segundo os padrões do mundo, mas que foram bem-sucedidos divinamente segundo os padrões da lei superior que nos rege. Então, há uma diferença capital entre vencer no mundo e vencer o mundo. Porque vencer o mundo significa, dessa perspectiva espiritual, que, para nós, ao longo da jornada na matéria, o espírito esteve acima da matéria. Os valores espirituais foram mais importantes que os materiais. A minha vida interior foi mais forte, foi mais transbordante do que as restrições, do que as limitações que a vida exterior quis me impor. Eu consegui sobrepor-me aos obstáculos, eu consegui superá-los, superando-me. Isso é vencer o mundo. Eu me recordo aqui de Guimarães Rosa, na sua bonita obra, creio que alguns talvez já tenham lido, seja por vestibular ou não, obra magnífica, Grande Sertão, Veredas. Porque no fundo, o que vai falar a obra Grande Sertão, Veredas? O que é vereda? Naturalmente que Guimarães Rosa, como é comum na obra, ele vai trabalhar com ambiguidades. Vereda pode ser entendida como caminhos. Uma vereda é um caminho. Mas vereda é também no contexto do sertão, ali do norte de Minas, né? Vereda era aqueles um tipo de oásis, né, marcado ali pela presença de água, com a presença dos chamados buritis, os buritizais, que é uma planta que está sempre associada à presença de água, que é uma paisagem muito comum ali no norte de Minas, no sul da Bahia, em outros locais do sertão, essas chamadas veredas. Então, o que é o grande tônus, o que é o grande foco da obra? Embora ela pareça tratar do caso, de uma história, de um jagunço que vivia ali no norte de Minas, etc., no fundo a obra está falando, em sentido espiritual, da jornada humana pela matéria, pelo sertão. Jornada essa marcada por muitas veredas, que são os caminhos das nossas escolhas, mas também por muitas veredas, que são os oásis que Deus coloca na nossa jornada. Ou seja, o amparo divino que nunca nos falta, mesmo nos climas de mais adversidade, mesmo nos desertos mais intensos, no sertão mais profundo, estão ali as veredas que Deus coloca em nossa vida. A vereda da amizade, a vereda da família, a vereda das conquistas espirituais, a vereda do conhecimento superior, da doutrina espírita, do evangelho. São veredas que Deus coloca em nossa vida. Então essa obra, em sentido metafórico e espiritual, ela vai tratar disso, da caminhada humana pelo sertão. Seja o seu sertão interior, conhecendo-se a si mesmo, seja o sertão exterior, das circunstâncias difíceis e adversas que a luta impõe, ou que a matéria nos impõe em termos de lutas. E o que Guimarães Rosa vai falar nessa obra? Em alguns momentos, ele vai dizer assim, ou você governa o sertão ou o sertão te governa. O que ele quer dizer com isso? O maldito sertão. Ou você governa o maldito sertão ou o maldito sertão te governa. Se a gente entender o sertão como as restrições, as limitações que a vida material nos traz, as angústias e as lutas, se eu não desenvolvo internamente uma vida espiritual profunda, né? Esse bom ânimo que me dê forças para sobrepujá-las, para vencê-las, elas me vencem. E aí eu caio no desalento, no desânimo, na desesperança, na perca do sentido existencial. Por quê? Como não governei o meu sertão interior, como não alarguei a minha vida interior com Cristo, a consciência de mim mesmo, no desenvolvimento de valores espirituais e do bom ânimo, como não conheci a minha alma, faltou-me o ânimo, faltou-me a vitória mais importante de todas, vencer o mundo. É isso que Guimarães Rosa está dizendo. De modo muito similar ao que Jesus disse. A meta é vencer
esse mundo exterior. Como? Pelo alargamento, pela ampliação do nosso mundo interior. Por isso, em outro momento da obra, ele vai dizer assim: é preciso sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Olha que profundidade de reflexão. É preciso sair dessa dinâmica de vida em que o mundo nos governa. A circunstância mudou, a minha felicidade mudou com ela. Né? Aconteceu um revés, todo o meu ânimo foi embora com o revés. Mudaram-se as perspectivas, as coisas não deram certo como eu desejaria, vai tudo por água abaixo, a minha paz e o meu equilíbrio. A gente precisa sair dessa dinâmica de tanta fragilidade perante a impermanência do mundo. Como se sai dessa dinâmica? Tomando conta do sertão adentro. Isto é, governando-me, conhecendo-me, enriquecendo o meu coração com as virtudes do Cristo, do Evangelho. Por isso, bom ânimo, uma alma repleta de bem, uma alma repleta de amor. Essa é a alma que tem sempre fontes e recursos inesgotáveis de bom ânimo. Porque o indivíduo preencheu a sua alma. E quem leva consigo a fonte da água viva, cruze ele qualquer deserto que for, não lhe faltará água. Uma vez que com Cristo a gente descobre que a fonte da água viva está, na verdade, em nós, que a vereda, o oásis, está em nós, seja o deserto que for, sejam as provas que forem, a água não nos faltará. O ânimo, o bom ânimo, não nos faltará. Por isso, para entender essa frase de Jesus e a importância que ela tem em nossa vida, é preciso fazer uma leitura, né, do Evangelho abrangente. É preciso ver no Cristo como esse referencial, como esse modelo que nos foi dado para que a gente consiga aproveitar ao máximo a jornada breve que todos nós temos aqui pela matéria. Porque na juventude, muitas vezes, não pensamos tanto assim. Né? No auge da juventude, das forças físicas, nós não pensamos, nós não refletimos que o alto pode nos chamar a retornar à verdadeira pátria amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. E muitas vezes nós vamos postergando os encontros com nós mesmos, nós vamos postergando os esforços para a construção desse nosso mundo interior, para o conhecimento da nossa alma, né? Esse contato mais profundo com a ânima, e assim nós vamos perdendo oportunidades, perdendo possibilidades. A partir do momento que a gente já entende que Jesus é esse referencial, é preciso estudá-lo, é preciso conhecê-lo, as suas lições, abrir o coração a elas, nos aproximarmos delas, né? Criar um espaço interior para que o Cristo de fato não seja mais em nossa vida simplesmente um visitante, mas enfim um morador. Quando a gente faz isso, quando a gente percebe isso, a gente alcança toda a profundidade da fala. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando eu entendo que Ele é o modelo verdadeiro do que é vencer, e passa a pautar a minha vida a partir disso, então os recursos jamais me faltarão. É o que o mestre diz em outro momento do Evangelho, no Sermão do Monte, quando ele diz assim: aquele que busca o reino e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Quem entendeu que a vida com Cristo, que a vida inspirada nos valores do Cristo, é a vida maior a ser buscada, quem se orienta e se esforça por seguir nesses passos, os do Mestre, a ele, tenha certeza, nenhum recurso jamais faltará. Primeiro, porque vamos aprender a simplificar em muito as nossas exigências. Quem vive com Jesus, quem abraça o Evangelho, aprende a ser rico e a ser feliz com muito menos daquilo que o mundo quer nos ensinar ou nos dizer que precisaríamos ter para alcançar essa felicidade. Nós aprendemos a simplificar a vida, a torná-la mais leve e a caminhada, portanto, mais suave. Esse é um primeiro recurso que a gente aprende com Jesus. Aprendi a contentar-me com o que tenho, diz o apóstolo Paulo. Sei viver em abundância e penúria. Eis a sabedoria de vida que esse apóstolo nos ensina, porque se dispôs a trilhar esse caminho com Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Sei viver em abundância e penúria.
Ele está falando apenas de recursos materiais? Também, mas não somente. Porque a vida na matéria é marcada por isso. Ora abundância, ora penúria. Ora no topo, ora lá embaixo. O que é a sabedoria? Aprender a conservar a alegria e o bom ânimo, seja lá em cima, seja lá embaixo. Não é que Guimarães Rosa também diz na obra? A vida é assim. Sossega e desinquieta, aperta e daí afrouxa, esquenta e esfria. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente sendo alegre a mais no meio da alegria e ainda alegre a mais no meio da tristeza. Olha que definição linda. É a mesma que Paulo nos trouxe lá atrás. Sei viver em abundância e em penúria. Porque ora, na matéria, nós vamos ter abundância de saúde do corpo. Ora, muitos de nós vamos passar pela penúria da saúde do corpo. É o momento da enfermidade, que chega para nos ensinar paciência, para nos ensinar humildade, para nos ensinar confiança. Sem isso não é possível ser feliz. Então a enfermidade é uma bendita mestra. Sei viver em abundância de saúde, sei viver em penúria de saúde. Ora, vamos ter abundância de recursos materiais. Ora, vamos ter penúria. Ora, em ambos os casos, é possível sim ser feliz. Quando aprendemos a nos contentar com menos e quando aprendemos a agradecer mais pelo tanto que temos, vamos vendo que as nossas necessidades, a maioria delas são tão fictícias, são tão ilusórias, e que felicidade, de fato, tem muito mais a ver com o que vai dentro do que com aquilo que se encontra por fora. Então, sei viver na abundância de recursos materiais, sem me deixar levar por eles, aos excessos, ao orgulho e à vaidade, como sei viver na carência de recursos materiais, sem me deixar levar à revolta, à rebeldia. Sei viver na abundância de afeto. Porque há momentos em nossa vida em que estaremos ali cercados de afeto, com muitas amizades, né, com a presença ali de um companheiro ou uma companheira, mas há momentos na vida em que somos convidados a vivenciar um pouquinho mais a solidão. Em que, por um motivo ou outro, seja por uma mudança, seja pela partida de alguém, a gente vai sentir um pouco de carência de afeto. É nesse momento que somos convidados a desenvolver ainda mais o afeto por nós mesmos, a descobrir no alto amor, ou nesse amor divino que nunca nos falta, também uma fonte inesgotável que nunca nos falta. Então essa é a sabedoria de vida, de quem aprendeu a ter bom ânimo com uma constância na jornada. A conservar a alegria no meio da alegria e a alegria ainda mais no meio da tristeza, como diria Guimarães Rosa. É a condição daquele que, investindo na sua ânima, na sua alma, na consciência, na sabedoria e na virtude, transborda a vida e por isso vence quaisquer obstáculos que a vida possa lhe impor. E para ilustrar melhor o que é essa proposta de bom ânimo, nós recordamos aqui uma passagem, né, de Jesus, um diálogo que ele tem com um dos seus discípulos, que era Bartolomeu, um capítulo do livro Boa Nova, justamente intitulado Bom Ânimo, que é o capítulo 8 do livro Boa Nova. O meu era desses que, justamente por conta das imensas dificuldades na vida e no mundo, conservava ali uma certa tristeza, um certo desânimo, e certo dia ele conversa com Jesus a respeito disso, né, falando que a fala de Jesus sobre o reino que é do outro mundo, o seu reino que não era deste mundo, lhe trazia esperança. No entanto, Jesus muda um pouco a perspectiva do discípulo, dizendo, olha, de fato eu falei que o meu reino não é deste mundo, mas eu não teria vindo a este mundo se não confiasse que um dia ele será daqui também. Em outras palavras, a felicidade verdadeira, na matéria, nós nunca a teremos completa. Será no dia que estivermos na condição de espíritos puros. No entanto, isso não impede que na matéria já sejamos tão felizes quanto nos é possível. Como está lá no livro dos Espíritos, da questão 920 em diante. Por isso Jesus diz assim, a nossa doutrina, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? A maior, a mais grandiosa de todas as notícias já veio até nós. E segue conosco a do Evangelho. Como não se alegrar com o tanto que recebemos? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos.
Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma, ânima das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem é de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Por isso, mais adiante, Bartolomeu, ainda nesses diálogos, pergunta assim a Jesus: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho, ele exige de nós fortaleza permanente? Ou seja, bom ânimo permanente? E é então que Jesus nos diz, a todos nós, não só a Bartolomeu: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então, a partir dessa nossa transformação, veremos que essa constância, que esse bom ânimo, que agora talvez achemos difíceis, não se fará assim tão difícil, quando de fato o nosso coração se moldar pelo artífice que é Jesus em nossas vidas. Por isso, Barnabé segue ainda, ou Bartolomeu segue ainda com uma pergunta: e quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece uma luta contra nós? Ao que Jesus responde a ele e a todos nós: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Em outras palavras, o que é realmente vencer? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então é com essas perspectivas que precisamos agora entender essa fala de Jesus e aplicá-la a nós, em busca dessa transformação que não exige, né? Ou em busca dessa verdade que não exige, mas transforma. E dessa nova condição de uma alma assim tão enriquecida, de uma consciência tão esclarecida, que as adversidades não serão para nós senão estímulo para a caminhada e para investirmos ainda mais no maior negócio de todos e na maior vitória que poderemos alcançar, que é de sairmos daqui ou a de estarmos a cada dia mais próximos de Jesus, tendo avançado um pouquinho em nossa senda para Deus. Então, temos alguns minutinhos, breves minutinhos, para alguma outra pergunta que puder surgir. Estou disposto, estarei disponível aqui para aqueles que quiserem ficar depois. E agradeço pela paciência de vocês e que o Cristo possa abençoá-los a todos. Perguntar a você se Eu Venci o Mundo poderia ser similar ao próprio Riobaldo, que uma hora não passa o liso do Sussuarão e no final passa o liso do Sussuarão. O que seria vencer o liso do Sussuarão aí para nós? É exatamente essa a ideia, né? Aquele deserto que num primeiro momento ele não consegue vencer, a partir da sua maturidade, da experiência de vida que ele vai consolidando, inclusive do conhecimento de si mesmo, entendendo melhor quem ele era, então, na história, né, há uma espécie de um deserto, de um trecho mais árido, chamado liso do Sussuarão, que Reobaldo, num primeiro momento, que o Reobaldo é o personagem principal da história, num primeiro momento ele não consegue ultrapassar esse lugar mais árido, né? Ele falha nessa passagem, mas mais adiante na obra ele consegue fazer essa travessia. Então a proposta que ele está trazendo aqui é justamente de que aquele deserto ali representa justamente aquela vitória, aquela conquista sobre nós mesmos, que vai sendo possível, que se torna possível, na medida em que mergulhamos mais em nós, em que desenvolvemos a coragem, a humildade, para nos conhecer e para superar a nós mesmos. Então, como a gente dizia, a história, embora ela trate ali de um caso
ficcional, né, de um jagunço no norte de Minas, na verdade, ela tem um sentido espiritual muito mais profundo, que é a relação da criatura com o mundo que cerca, com as circunstâncias e com ela mesma e com Deus nessa busca por vencer-se e conquistar-se. Bora tentar, né? Por que mesmo com tantas instruções, informações e estudos da doutrina espírita, muitos mais jovens estão em processos melancólicos e depressivos? E como podemos lidar com essas situações? Olha, é difícil traçar um quadro geral, porque cada indivíduo em si é um universo por si mesmo, né? Tem uma série de fatores que podem, digamos assim, ter uma parte nesse processo. Fatores espirituais, fatores do pretérito, fatores do presente, das suas escolhas, das suas caminhadas, enfim. São uma série de fatores, mas alguns a gente pode indicar no sentido de nos fortalecer para a gente, digamos assim, ter mais estrutura para lidar com essas experiências desafiadoras, para a gente criar esse arcabouço de bom ânimo, né, de alegria de viver. Vou citar brevemente aqui algumas, porque o tempo já chegou no limite. Olha, um cultivo da nossa alma. Essa é a síntese do que a gente tentou passar, né? Bom ânimo é isso, cultivar a nossa alma. Agora pensemos, cada um de nós, no nosso dia a dia, cotidiano mesmo, quanto tempo a gente reserva para o cultivo da nossa alma? Como a gente faz isso? Quanto tempo eu reservo diariamente para o estudo do conhecimento superior, da doutrina espírita, do evangelho? Quanto tempo, ou como tem estado a minha relação com a prece, com a meditação? Como tem sido a prece no meu cotidiano, a sua importância, a sua premência, né? A meditação, reservar um tempo de silêncio, desconectando do mundo para estar comigo mesmo, para ouvir a voz do meu coração, para ouvir, né, todas as emoções que vão aqui dentro e que me pedem um olhar amoroso para discipliná-las, para orientá-las. Como está a minha disposição de encontrar algum trabalho no bem que acrescente sentido à minha vida? Seja no centro espírita, seja um trabalho voluntário. Como tem estado essa minha relação com o próximo? Esse olhar mais amoroso para as dores do próximo, que redimensionam as minhas dores, que fazem das minhas dores antes assim insuportáveis, fazem com que elas diminuam um pouco quando eu vejo as lutas do outro, como elas são desafiadoras também, e como o outro está conseguindo superá-las. Isso redimensiona as nossas dores, né? Isso redimensiona o nosso modo de enxergar a vida. Então, a prece, a oração, a meditação, o trabalho no bem, que é esse esforço também da vontade. Fortalecendo a nossa vontade, a gente vai conseguindo governar melhor esse nosso mundo interior, lidar melhor com as circunstâncias. Enfim, repensar como tem estado, para além de todas as demandas do cotidiano, para além da nossa vida virtual, que hoje nos toma tanto tempo e muitas vezes nos traz tantas aflições, como tem estado a relação de mim para comigo mesmo, como eu tenho cultivado a minha alma. Esse é um dos recursos mais imprescindíveis para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente saiba lidar com essas dores sem se deixar absorver e abafar por elas.